Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo aturando os crimes dessa gentinha nojenta e baixo nível aqui, vou fazendo o que eles não meteram a patinha imunda para destruir ainda, que são os vídeos aqui do YouTube, tá? Tô gravando vídeo de madrugada para poder não aturar o baixo nível desses animaizinhos criminosos durante o dia, que fica mais fácil, né, para eles fazerem barulho, provocar aqui com, enfim, todo tipo de lixo. E de madrugada fica mais difícil, mas mesmo assim eles tentam, né? Estão aqui fazendo barulho também, porque é isso, uma gentalha asquerosa que não respeita limite, o espaço do outro, a vida dos outros, enfim, né? É uma escória. Eu fui ter o azar de meter com um lixo desse e estou há 8 anos aturando baixo nível desses animaizinhos, torcendo aí para alguma coisa acontecer para me livrar dessa corja, porque eu sou mais importante para eles do que eles para mim. Parou de me perturbar há 2 dias, eu não sei nem mais quem é, enfim. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma ideia aí que tem rolado nas últimas semanas, que é a ideia do político sem partido, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí. O título do vídeo é esse aí: depois da escola sem partido, agora vem o político sem partido. Faz sentido isso? Vamos tentar refletir aqui alguns detalhes. Eu li uma definição no Wikipedia e também um artigo, né, que eu li sobre isso aqui. Apesar do inferno desses bandidos, estou tentando fazer o básico aqui, porque eu estou mantendo os vídeos do YouTube porque é a única coisa que eles não meteram a patinha para poluir totalmente. Já poluíram aqui, inclusive a monetização do canal e tudo mais. Estão aí cometendo crime todo dia, mas não destruíram ainda aqui a produção do vídeo. Então eu continuo fazendo. Todo o resto está parado, torcendo para alguém me salvar dessa quadrilha, para eu poder então aí continuar minha vida longe do baixo nível, da mediocridade, da pequenez dessa gente medíocre, enfim, e tudo mais. Então, pessoal, vamos lá, tá? Vamos tentando aqui fazer o vídeo, apesar dos crimes dessa gentinha asquerosa. E deixo para vocês aqui, antes de começar o vídeo, né, o meu romance está aqui, da Litoral Altura, acabou de sair. E quem quiser entrar em contato, o zap está na descrição do vídeo, para furar o bloqueio desses criminosos e tentar vender meu livro aqui, porque é mais um prejuízo que esses bandidinhos estão me causando aqui, né? E você ganha também aqui dois marcadores de livro, tá? Tá aqui os 2 marcadores de livro. E o livro de poema também está disponível aqui. Tá? Quem quiser entrar em contato aí, tá na descrição do vídeo. Você leva o livro de poemas, leva o romance ou leva os 2. Tá? É só falar, se você conseguir, evidentemente, furar, porque é sabotagem dessa gente asquerosa. E eles provocaram agora, né, antes de começar o vídeo, porque eu tenho dito aqui para os amigos que para compararem como são aqui os áudios que eu mando para as pessoas durante o dia reclamando dos crimes dessa gente asquerosa e baixo nível, e de madrugada, que eu tenho ficado acordado para fazer algumas coisas de madrugada para me livrar do lixo dessa gentinha medíocre e patética. E aí por isso eles estão agora provocando de madrugada também. É claro que um pouco, né, com bastante... com muito menos barulho, muito menos baixo nível do que durante o dia, porque são animais fedorentos. Durante o dia podem, enfim, vomitar o ódio que quiserem. De madrugada é um pouco mais complicado fazer isso, enfim, né, porque inclusive vai prejudicar outras pessoas além de mim. Durante o dia eles prejudicam só a mim, então eles vão fazendo o que eles querem, né? É lixo atrás de lixo. De madrugada vão acabar, enfim, né, trazendo problema para outras pessoas, e aí, enfim, eles mantêm lá o cérebro de esgoto deles um pouco mais quietinho. Bom, pessoal, então vamos lá, vamos falar sobre essa ideia do político sem partido, né? Vamos lá, porque... E aí isso tem a ver com as candidaturas independentes, né? Eu fui ler uma definição no Wikipedia, então vou trocar com vocês aqui. Na política, né, isso aqui é a definição do político sem partido. Na política, um político sem partido ou independente é um político não filiado a nenhum partido político ou associação burocrática. Há inúmeras razões pelas quais alguém pode se candidatar a um cargo como independente. E vocês vão ver, já existe aqui inclusive um detalhe que a gente pode pegar para poder conversar sobre o principal ponto dessa discussão aqui do meu ponto de vista, que é o quê? Essa palavra independente está nitidamente mal colocada. Está totalmente mal colocada, porque você não é independente quando você está no Estado, quando você está ali trabalhando, enfim, com a coisa pública, com dinheiro público. Você não entra ali independente. Você pode ser independente da lógica partidária, né? Então, portanto, ali do jogo entre os partidos e tal, aí você pode até ser independente dos partidos, mas você depende de um conjunto de ideias, né? E você também está subdito a uma série de obrigações que você vai ter que cumprir ali,
seja de que, enfim, linha ideológica você for, né? Então tem um mínimo ali que você vai ter que fazer com dinheiro público, mesmo que você seja, enfim, um bobalhão como o Milei, né, que acredita na ideia de Estado mínimo, está lá e estão destruindo a economia da Argentina, você vai ter que fazer algumas coisas ali com dinheiro público e não adianta entrar ali dizendo que você é independente, tem que dizer qual é a sua ideia, qual é a sua linha de raciocínio, né? Enfim, e aí, portanto, essa palavra independente não cabe, tá? Continuam aqui, né? Alguns políticos têm visões políticas que não se alinham com as plataformas de nenhum partido político e, portanto, optam por não se filiar a eles. Alguns políticos independentes podem estar associados a um partido, talvez como ex-membros dele, ou então têm opiniões que se alinham a ele, mas optam por não se candidatar em seu nome, ou são incapazes, tá aqui, ó, ou, cadê aqui? Mas optam ou são incapazes de fazê-lo porque o partido em questão selecionou outro candidato. Outros podem pertencer ou apoiar um partido político a nível nacional, mas acreditam que não devem representá-lo formalmente, portanto estar sujeito às suas políticas. A outro nível, em alguns casos, um político pode ser membro de um partido não registrado e, portanto, oficialmente reconhecido como independente, tá? E para finalizar aqui, eles dizem que os independentes às vezes optam por formar um partido, aliança ou grupo técnico com outros independentes e podem registrar formalmente essa organização. Mesmo quando a palavra independente é usada, tais alianças podem ter muito em comum com um partido político, especialmente se houver uma organização que precisa aprovar os candidatos independentes. Aí eles começam a falar sobre o Brasil aqui, e só para resumir rapidinho, os políticos sem partido não podem disputar eleições a cargo público no Brasil, tá? Então, a Constituição brasileira tem o artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5º, diz que, abre aspas, né, são condições de elegibilidade, né, para você ser eleito político, filiação partidária. Essa é aqui a principal, enfim, exigência, tá? No entanto, uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, né, de 2015, a autoria do senador José Regufe, propôs a permissão à candidatura independente de indivíduos que tenham apoio de pelo menos 1% dos eleitores capazes de votar na região dele, né, na cidade, no estado e tal. A proposta atualmente está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, tá? E atualmente membros do Poder Legislativo e Executivo podem deixar seus respectivos partidos depois de eleitos. Como é o caso do senador Regufe, né, que deixou o PDT em 2016. A questão é a seguinte, né? Quer dizer, o que estão dizendo aqui é o seguinte, o presidente, o prefeito, o governador e os senadores, eles podem deixar o partido depois que ganhou a eleição. Então ele ganhou a eleição, tá, foi eleito, ele pode decidir sair do partido, foi o que o Bolsonaro fez, né? E os senadores podem fazer também, a gente tem aqui no Brasil o caso, inclusive na esquerda, né, do Randolph, que ele era da Rede e saiu da Rede, não tem partido. Está aí, está conversando com o PT e tudo mais, mas não fechou, parece que não fechou contrato ainda, digamos, né? Mas ele não pode concorrer sem partido. É isso que essa galera aqui está querendo mudar, tá? A partir desses argumentos aqui que vocês vão ver são bastante questionáveis, tá? Enfim, e aí teve uma decisão aqui do STF em 2017, que eles ponderam aqui. O Jair Bolsonaro saiu, né, do PSL logo depois de eleito, né? E eles continuam dizendo aqui que uma decisão de 2015 garante, isso aqui já falei, né, que é a questão do executivo. Bom, e aí vamos chegar aqui no artigo, tá, pessoal? Tem um artigo aqui, esses foram os termos básicos da questão. Mas eu já adianto algumas coisas aqui, porque tem um artigo de um analista judiciário, né, do Rio de Janeiro, chamado Leandro Souza dos Santos Gomes. O artigo se chama A Possibilidade de Liberação das Candidaturas Independentes pelo STF, uma análise a partir do recurso extraordinário 1238-853 do Rio de Janeiro, que é justamente o que tenta modificar essa lógica aí, tá? Bom, e aí eu vou ler para vocês aqui alguns trechinhos, porque tem algumas coisas que a gente tem que pensar aqui para ponderar o quanto que existe uma grande, digamos assim, né, nuvem de fumaça ali ao mesmo tempo de uma falta, né, de uma reflexão mais ampla sobre a questão, de uma definição mais ampla ali de certos termos
e ao mesmo tempo também muitas pessoas que estão comentando isso estão trabalhando com certos generalismos baseados em opinião de eleitores, que são opiniões sem maior embasamento e inclusive sem maior pesquisa de quem está fazendo, né, essa colheita, digamos aí, das opiniões, tá? Vocês vão ver isso aqui. Bom, deixa eu ver o tempo aqui, porque esses animaizinhos, né, sempre que eles atrapalham 2, 3 minutos aqui do vídeo, perdendo, enfim, por culpa desses bandidos. Mas vamos lá, então vamos ler o artigo aqui. Ele diz o seguinte, né, que caso esse recurso passe, né, e portanto a tal lógica dos políticos sem partido passe, né, caso seja favorável, né, representará uma virada jurisprudencial, uma mudança muito significativa no sistema eleitoral e político desenhado no texto original da Constituição de 88. Eu já acho que não vai ter tanta modificação, vou explicar por quê. Ele diz aqui, né, por candidatura independente ou avulsa deve-se entender aquela apresentada diretamente pelo próprio candidato sem intermédio de partido político, isto é, sem exigências como filiação partidária e escolha do candidato pelo partido. E depois ele explica que os termos independente e avulso têm uma conotação sutilmente diferente, mas ele está usando os dois aqui basicamente com o mesmo sentido. Então, quer dizer, no fundo, essa afirmação aqui do segundo parágrafo dele explica de maneira muito tranquila qual é a questão. Essa tal independência é a independência dos partidos, né? A questão é que isso vai criar, né, uma ilusão na cabeça do eleitor, porque já existe isso, a gente já está vivendo isso hoje, né? E ao mesmo tempo vai alimentar a alienação decorrente dessa ilusão. Quer dizer, o sujeito acha que existem candidatos independentes que não têm, porque Bolsonaro foi eleito como, né? Eu sou contra tudo que está aí, né? Meu partido é o Brasil, né? Eles usam essas camisas até hoje. Malafaia usa também, então, enfim. Meu partido é o Brasil significa basicamente que eu não tenho partido nenhum, né? Quer dizer, e aí isso é um problema, por quê? Porque a cabeça do eleitor, né? O eleitor olha para isso e fala, bom, então se essas pessoas não têm partido, e eu acredito que os partidos são todos, né, equivocados, fazem bobagem, etc e tal, então eu vou votar nesse sujeito aí. Por quê? Porque ele é independente. Mas no fundo ele não é independente de nada, porque, como eu falei aqui no início, ele vai ter que ir para o Estado, vai ter que colocar a máquina pública para funcionar, o dinheiro público vai ter que investir, vai ter que escolher entre opções, né, de uso do dinheiro público na infraestrutura, na educação, na saúde, no saneamento, etc e tal. E essas escolhas é que definem a ideologia dele, portanto, a conexão dele com um conjunto de ideias, que a gente pode chamar, até para poder criticar essa ideia tosca de independência, de dependência de um conjunto. Ele depende, né? Ele está ali conectado com um conjunto de ideias. E esse conjunto de ideias, ele é obrigado a descrever isso num projeto de governo que fica registrado e disponível na internet para as pessoas pesquisarem. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque muitos autores aqui justificam, né, isso da seguinte maneira. Ele está aqui, né, ele comenta o que o Leandro Souza ele comenta da seguinte forma aqui. Primeiro ele lança a pergunta: as candidaturas avulsas podem ser instrumentos de fortalecimento da democracia frente à crise de representatividade política? Então ele está lançando uma pergunta que já parte de uma premissa. Existe uma crise de representatividade da política. Eu já fiz vídeo aqui explicando que, do meu ponto de vista, a questão é sutilmente diferente, inclusive fazendo uma reflexão sobre um texto do Byung-Chul Han, né? E, enfim, o ponto aqui, para a gente já adiantar para vocês, talvez o principal ponto dessa questão, é que quando os comentaristas vão avaliar essa percepção do público sobre a política, partem do pressuposto de que as pessoas estão emitindo opiniões baseadas no conhecimento amplo da questão. E quando você começa a ponderar e a lembrar de exemplos e mesmo a perguntar para as pessoas, você muitas vezes vê que essa percepção ampla, em muitos casos, não existe. Vou dar um exemplo aqui. Muita gente, na época das manifestações de 2013, 2014, 2015, lá, então, especialmente na Copa, né, 2014, diziam que, eu quero... Isso aí estava em várias bandeiras, cartazes, etc e tal.
que estão disponíveis, inclusive, no Google, para quem quiser pesquisar aí. Ó, a gente quer educação e saúde padrão FIFA. Quando a gente vai estudar o que são essas experiências, quais são essas experiências de educação e saúde padrão FIFA, são as experiências da Europa, as experiências dos países nórdicos, e, enfim, daqueles países ali que ficam sempre entre os 10 primeiros, entre os 5 primeiros em qualquer teste de educação, de IDH e etc e tal. Então, Finlândia, Noruega, e também a gente pode pensar em outros exemplos aí do mundo e tal. Mas o ponto basicamente são os países que disponibilizam para as pessoas educação pública gratuita e de qualidade. É isso que as pessoas estavam buscando lá em 2014 no Brasil. Quem essas pessoas elegeram depois que tiraram a Dilma, depois que o Temer saiu, elegeram o Bolsonaro. Bolsonaro que vendeu na campanha, já inclusive anunciou na campanha, que tinha um ministro da Economia privatista, Paulo Guedes, que, segundo consta, privatiza até a mãe, privatiza a praia, privatiza, enfim, né? Ou seja, né, essa escolha do Bolsonaro não bate com as reclamações das manifestações. O que mostra que, e aí depois quando o sujeito coloca, e eu também já escutei muito isso, tanto de conhecidos, que são pessoas que, enfim, não têm tanto conhecimento de política, né? Como também de estranhos, o seguinte, ó, se eu eventualmente votar no político e ele não fizer aquilo que eu quero lá, eu não voto mais nele. Simples assim, já tem provocação de baixo nível desses animaizinhos aqui. Mas enfim, se eu colocar o político lá, né, e o político não fizer aquilo que eu estou esperando dele, eu não voto mais nele. Pronto. Quer dizer, isso é nitidamente uma falta de conhecimento do projeto, porque você não pode argumentar, porque aí essa mesma pessoa depois acaba no limite dizendo, bom, eu não acredito em mais ninguém, porque o cara não pesquisa antes de votar, não pesquisa ninguém, não conhece a diferença dos projetos, quer dizer, vota no primeiro que aparecer. Normalmente, já fiz vídeo aqui também explicando isso, essa questão da identificação que as pessoas têm com os políticos, né, que muitas vezes não são mediadas pelo projeto, né? E aí o sujeito vota porque o cara enfim, cristão, porque ele é Flamengo, enfim, entendeu? Coisa do tipo. E aí depois ele diz, ele entrevistado, ele diz, olha, os políticos, né, a classe política não está representando a gente, um bando de ladrão, política não presta, política é tudo, né, enfim, política é um negócio que não só atrapalha, etc e tal, imposto é tudo ruim, blá blá blá. E aí, no final das contas, geralmente vota em quem? Nesses candidatos que costumam aparecer como outsiders, como foi o caso do Bolsonaro e o caso dessa figurinha lá de São Paulo, que é o Pablo Marçal, né? E, enfim, pessoas que, quando você vai estudar e pesquisar mesmo, né? É quando você vai se aprofundar em que tipo de ideologia eles estão conectados, quase sempre são políticos de direita, né? Disfarçadinhos de independentes, disfarçadinhos de, né, sem partido, disfarçadinhos de outsider, contra tudo que está aí. Inclusive porque no Brasil, isso aqui é um ponto muito interessante de ponderar, o discurso do estou contra tudo que está aí faz assim, gera identificação imediata com a reflexividade negativa automática de uma parcela significativa do eleitor de direita e daquele eleitor que tem aquela perspectiva mediana e que está o tempo todo oscilando ali, dependendo do contexto, né? Porque essa reflexividade negativa está na história do Brasil, né? Eu já também tenho refletido bastante com vocês aqui, apesar dos crimes dessa gente nojenta, eu consigo refletir algumas coisas aqui com vocês e tenho desenhado isso, né? Então, enfim, está até aqui o livro do Leandro Conder, está aqui a questão da ideologia, quem quiser acessar essa questão é interessante, porque você, acessando isso aqui, você não cai nessa balela de independência. Não existe isso. Em política, então, né, zero de chance. Tá? Bom, então isso significa o seguinte, né? Dito isso, essa pergunta que eles fazem, que ele faz aqui no início, né, o Leandro Souza, que as candidaturas avulsas, ou portanto independentes, né, podem ser instrumentos de fortalecimento da democracia frente à crise da representatividade política. Antes de responder essa pergunta, a gente precisa tentar pensar se existe de fato uma crise de representatividade política ou se são os eleitores que estão conectando
Lé com CRE, escolhe, enfim, né, quer uma educação pública de qualidade, uma saúde pública de qualidade, que é o Lé, e vota no Bolsonaro, que é o CRE. E aí depois reclama que todo político é ladrão, todo político é ruim, etc e tal, né? Se a gente não faz isso, a gente começa a cair numa consequência que está aqui, inclusive, evidente numa opinião do Barroso, que é o ministro do STF. Tá? Tem uma opinião dele aqui nesse artigo. Eu vou chegar lá para vocês verem como está mal desenhada essa questão da tal crise, né? Porque fica parecendo, inclusive, que essas pessoas que ponderam essa questão tratam o eleitor a partir daquela lógica do consumidor tem sempre razão, né? E aí você não pondera os absurdos, aí, os argumentos, enfim, sem sentido, ou minimamente as ingenuidades, porque essa posição de você dizer que, ó, eu voto no fulano, se não fizer o que eu quero, depois eu não voto mais, é ingênuo isso, porque o que o sujeito tem para oferecer já está no projeto, é só ler lá. Você não pode ficar esperando o que ele vai fazer, porque já está dito antes, né? Então, se você não faz essa pesquisa antes, e aí depois você, enfim, né? E aí você escolhe, digamos, né? De olhos fechados, né? De olhos vendados. E aí o sujeito chega lá e não cumpre aquilo que você esperava, a culpa é sua, não é do político, né? Simples assim. Enfim, e aí continua aqui, né? Deixa eu ver o tempo aqui. Ele continua aqui no artigo. A discussão atual sobre as candidaturas independentes se insere no contexto maior de crise de representatividade política, evidenciada, diz ele, pela insatisfação generalizada com o funcionamento da democracia, pela falta de confiança da população nas instituições democráticas, em especial os partidos políticos, e pela sensação dominante de que os eleitos não representam aqueles que os elegeram. Isso aqui é uma generalização, assim, para dizer o mínimo, absurda, porque você tem que escutar cada pessoa e não adianta você fazer, porque se você faz uma pergunta sim ou não, é fácil você atingir, ainda mais no Brasil, que já tem esse histórico, como eu falei aqui, de reflexividade negativa, e, enfim, né, isso aí é uma espécie de... enfim, é algo que está ali já pipocando na cabeça da pessoa para poder reclamar, dizer e tudo mais, né? Além do que, existem várias forças na sociedade que não são as forças político-partidárias que contribuem para que isso continue. Por exemplo, a concentração de renda. Concentração de renda, que é em grande medida aquilo que sustenta lá no Congresso vários políticos sem vocação para estar ali, é o que gera muitas vezes nas pessoas esse sentimento, né? Porque a sociedade não melhora, a pobreza só aumenta e tudo mais, e as pessoas tendem a colocar a culpa no político, né? Sem entender esse contexto mais amplo aí, tá? Então, assim, essa ideia de que existe uma sensação dominante de que os eleitos não representam aqueles que os elegeram, tem que passar por uma pesquisa mais, né, uma pesquisa mais, digamos, mais rigorosa para poder escutar os argumentos. Qual é o seu argumento? Né? Você sabe em quem você votou na última eleição? Qual é a ideologia? Você sabia qual era o projeto? Houve alguma decepção? Né? Porque aí você consegue desenhar um pouquinho melhor uma questão complexa dessa que não se resume numa pergunta só. Tá? Bom, e aí eles continuam aqui, tem uma citação do Manuel Castells, tá? Que é esse autor que tem a ideia da sociedade em rede, né, que eu falei dela até ontem aqui, e ele diz que, ele vai dizendo aqui que a representatividade política está em crise, que essa crise se verifica em quase todos os países democráticos, isso levou a uma ruptura na relação entre governantes e governados, e etc e tal, e ele salienta ainda o seguinte, abre aspas, mais de 2/3 dos habitantes do planeta acham que os políticos não os representam, que os partidos, todos, priorizam os próprios interesses, que os parlamentos não são representativos e que os governos são corruptos, injustos, burocráticos e opressivos. No caso do Brasil, então isso aqui é um absurdo concluir isso, né? Porque a gente tem uma maioria esmagadora de direita no Congresso, no Senado e etc e tal, tá? E, ao mesmo tempo, quando a gente pesquisa, as únicas alternativas político-partidárias que colocam a população para participar são as alternativas de esquerda. Vou dar um exemplo aqui que é talvez o melhor, que é a experiência do orçamento participativo do PT. Né? Que é o quê? É isso, é a população participando da discussão sobre o que vai ser feito com o dinheiro público.
Geralmente, quando a direita governa, e ela é a maioria em quase todas as câmaras de vereadores, câmaras de deputados, Senado, etc., tem 80% de senadores, né? Você vai tentar fazer ali uma manifestação e tudo mais, você é barrado e não entra, porque a direita é isso. A direita brasileira é isso. Então, quer dizer, e aí a pessoa generaliza, os políticos todos são ladrões, entendeu? E a gente não se sente representado, não pode participar, quando na verdade está escolhendo é mal, né? Porque tem opções a isso aí, e tudo isso que eu estou falando, basta pesquisar no Google que você acha aí, né? E aí o Manuel Castells continua aqui, falando da crise de representação, dá vários exemplos, e aí a gente chega aqui no final, tá? Na opinião do Barroso, tá? Existe então um acórdão proferido pelo TRE, tá? Que diz o seguinte, olha só, não há como discordar dos recorrentes quando afirmam que passamos por um momento de profunda crise política, de representatividade, de descrença nos poderes constituídos e de subversão da democracia partidária. Não há como discordar. Há como discordar, sim. Há e muito, né? Porque a pesquisa e o método utilizado é muito superficial, né? Nitidamente. E aí eles fazem um comentário aqui citando o Barroso. Ele diz, né? O Barroso diz o seguinte: há uma profunda crise de credibilidade do sistema político, agravada pelo impasse na aprovação da reforma política pelo Congresso Nacional e abre aspas, o relevante e preocupante descolamento entre a classe política e a sociedade civil, né? Então, hoje, vamos ficar só em um exemplo, né, para a gente finalizar aqui o vídeo e depois voltar para esse tema aqui da palavra independência, né? Hoje a gente sabe que a questão da Dilma foi um golpe, que tudo aquilo ali foi um golpe, a prisão do Lula foi um golpe, quer dizer, naquele momento tinha milhões de pessoas repetindo isso e gente até de partidos de esquerda votando a favor do impeachment, para se ver o nível, né, daquele absurdo que aconteceu aqui no Brasil. Então, é possível tomar a opinião pública como algo inquestionável? Não, claro que não. Você tem que fazer uma pesquisa mais pormenorizada, porque senão você começa a colocar a culpa na crise de representatividade política, e aí vem o ponto-chave. Se a gente aprova um negócio desse, independência, né, políticos independentes, sem explicar, sem esclarecer, sem gerar um debate amplo para mostrar que não são independentes, eles são independentes de partidos, mas não são nem um pouco independentes da mesma coisa que rege, né, enfim, a lógica do partido político, que é a vinculação a um projeto, né, ao trabalho que ele vai ter que fazer lá, ideologia, etc. e tal. Se a gente não faz isso, quem preenche esse espaço são os Bolsonaros da vida, os aventureiros de ocasião, que acabam pegando essas palavras, independência, avulso, outsider, e etc. e tal, e acabam utilizando para poder enganar as pessoas e depois chega lá e faz o contrário, né? Esse é o grande ponto da questão aqui. Então eu não acho que exista um descolamento entre a classe política e a sociedade civil. Muito pelo contrário. No Brasil, o que a gente vive é uma equivalência evidente, e eu vejo pouca gente dizer isso, mas para mim é muito evidente, talvez mais uma espécie de carta roubada nossa aqui, né, que está na cara e ninguém vê. Existe uma equivalência muito evidente entre uma classe política que é de maioria esmagadora de direita e que só tem interesse privado e uma população que vota de maneira imediatista só com interesse privado. A gente tem, no Brasil, a representatividade política é talvez maior que em quase todos os países. Porque essa maioria de direita que a gente tem aqui representa uma população que acreditou que o impeachment da Dilma era um fato ali inquestionável, que o Lula tinha que ser preso. Tem gente que repete que ele é ladrão até hoje, né? Então, quer dizer, né? Então, eu acho que a população brasileira que, enfim, está iludida com essa ideia de que todo político é ladrão e tudo mais, está muito bem representada, enfim, por gente que eles não pesquisam para colocar lá. Como eu falei aqui, né? Tem uma pessoa que vota no Lula, né, para presidente, e vota no deputado, foram 30 milhões de pessoas que fizeram isso, não entenderam o processo ainda. Então essas pessoas não podem ser tomadas como fontes inquestionáveis, tem que ser debatido, né? E, enfim, é importante que a gente pense nisso aí. Tem mais coisa para falar aqui, né, pessoal? Mas, enfim, quando você vê que, inclusive, os argumentos são exatamente o de que os políticos só têm interesses privados, né, e não interesse público, né, isso aí é a pauta da direita, quer dizer. Então, assim,
é uma coisa que, repito, está na cara e ninguém vê, né? Então, acho que a conclusão é essa, né? Faz sentido essa ideia de político sem partido e de candidato independente. O problema não é ter partido ou não, o problema é se apresentar como independente, porque não há independência nenhuma. O cara tem que apresentar um projeto, depois tem que cumprir aquilo que ele prometeu na campanha. O resto enfim, a gente discute aí porque são outros 500, né? Beleza, pessoal? Então é isso, a gente de repente volta a esse tema aí no futuro, se eu sobreviver a essa gentalha, a gente volta aqui no futuro para falar mais disso aí, tá bom? Grande abraço aí, tamo junto, fui.